E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta então depois de um longo hiato entre o último vídeo e esse que é a segunda parte sobre a arte de perder amigos ou discutir vibrato, mas não só na música barroca dessa vez. Então, 2 meses atrás eu comentei com vocês sobre esse conceito de vibrato como um ornamento, esse conceito de vibrato então como um adorno fazendo parte daquilo que chamamos na retórica de ornato, que faz parte da elocutio, algo que é bastante discutido no livro 8 do Institutio Oratoria do Quintiliano. O vibrato para nós músicos, ele é um embelezamento de nota, um reforço a um discurso que por si só já é ou já deveria ser expressivo. Quer dizer, a nossa interpretação não parte dele, mas se fortalece com ele. E vimos então algumas perceptivas que versam justamente do vibrato com esse viés da representação de um adorno, né, de um ornamento. O que é interessante é que esse conceito vai se perpetuar em alguns autores ao longo do tempo. Então, por exemplo, Leopold Auer foi professor de gerações de violinistas brilhantes e entre seus mais representativos alunos a gente tem o Jascha Heifetz, né? E em 1921 ele vai publicar o Violin Playing as I Teach It, logo depois que ele se mudou para a cidade de Nova York e ali se tornou um cidadão americano. A gente tem essa belíssima tradução dos professores Luiz Amato e Robert Sutholz para o português, é uma leitura que eu recomendo muito. E eu diria que esse livro aqui ele é um tratado tardio, né? Ele é um livro que vai falar sobre uma memória, uma opinião, um testamento ou um testemunho, né, de um professor que ensinou gerações de violinistas, gerações de músicos. E aqui ele não vai oferecer uma sequência lógica de exercícios progressivos para que nós obtenhamos aí uma maneira de tocar violino que julgaríamos eficaz hoje em dia. Ele vai falar, ele vai descrever textualmente sobre aquilo que ele pensa sobre o que é violino, aquilo que é pedagogia do violino e aquilo que são os atributos de um bom violinista, dando algumas dicas de estudo. Então eu diria que esse é um tratado com certos lampejos metódicos. Quando ele vai falar do vibrato, ele tece longamente, né, algumas páginas. E ele vai nos dar algumas informações que, se eu ouvisse ou se eu lesse esse texto e alguém me dissesse que é um texto do século XVIII, eu acreditaria. Por exemplo, o que o Leopold Auer vai dizer? O propósito do vibrato, efeito oscilante do som realizado pela rápida movimentação do dedo sobre a corda, por ele pressionada, é conferir uma qualidade mais expressiva à frase musical ou a uma única nota nela contida. Assim como o portamento, o vibrato é utilizado principalmente como meio de intensificação, para decorar e embelezar uma passagem melódica ou um som. Infelizmente, com frequência, tanto os cantores quanto os instrumentistas de cordas abusam desse efeito, como o fazem com o portamento, e, ao fazê-lo, criam uma praga de natureza bastante antiartística, da qual são vítimas 90 entre 100 instrumentistas. Pois bem, esse é um texto, por exemplo, de 1921, isso quer dizer, a minha avó nasceria dali 9 anos, e em 1921 a gente já teve o término da Primeira Guerra Mundial há alguns anos já, né? E a gente ainda tem Richard Strauss em atividade, Sibelius também, e a gente está vendo aqui um professor de violino falando sobre o vibrato de uma maneira tão barroca, por assim dizer. Ele também comenta: existe apenas um remédio confiável que pode neutralizar essa doença nervosa, vício ou falta de bom gosto. Veja só, né? Falando de bom gosto no século XX ainda. Negar-se a usar o vibrato por completo. Aí ele explica. Observe sua própria performance com toda a concentração mental possível.
Assim que notar a menor vibração da mão ou do dedo, pare de tocar. Descanse por alguns minutos e em seguida recomece, continuando a se observar. Durante semanas e meses, você deve se vigiar continuamente dessa forma, até ter plena confiança de que realmente dominou seu vibrato, que ele está sob seu total controle. Só então poderá dar a ele o uso artístico apropriado como seu servo, não seu mestre. Em qualquer caso, lembre-se de que apenas o emprego mais econômico do vibrato é desejável. O uso, por demais generoso, do artifício destrói o propósito para o qual você o utiliza. O excesso de vibrato é um hábito para o qual não tenho tolerância, contra o qual sempre luto ao observá-lo em meus alunos, embora muitas vezes sem sucesso, devo admitir. Como regra, proíbo meus alunos de usar o vibrato em todas as notas não sustentadas e, sinceramente, os aconselho a não abusar dele, mesmo no caso de notas longas em uma frase. Olha, é realmente fantástico ler um texto desse em pleno ano de 1921, né, de professores de grandes violinistas como Heifetz. A questão do vibrato, então, para Auer, não é que ele não deve ser utilizado. Ele deve ser utilizado no lugar apropriado. Utilizar continuamente é algo que vai, na verdade, enfraquecer a potência desse grande recurso que é um ornamento. Né? Da mesma maneira como os barrocos versam sobre o vibrato e demais ornamentos de expressão, está aqui o Leopoldo Auer nos recomendando utilizar da mesma forma. Quer dizer, quando ele fala que ele proíbe o uso do vibrato, é que na verdade ele quer mostrar uma maneira de estudar esse recurso de maneira que a gente saiba controlá-lo, né? Ou seja, que ele seja o nosso servo e não o nosso mestre. É aquilo que eu costumo dizer para os meus alunos. A gente passa muito tempo querendo fazer vibrato e não conseguindo, porque o nosso braço é um bloco de cimento tenso. Quando a gente consegue relaxar o nosso braço esquerdo, o nosso braço direito e ter mais controle sobre as nossas aptidões aí de motricidade fina, a gente acaba executando o vibrato, ele acaba aparecendo naturalmente. É assim que o professor reconhece e percebe que o vibrato está vindo naturalmente, a gente exercita. A questão é que a gente deseja tanto tempo fazer o vibrato e à medida que a gente treina, uma hora a gente consegue fazer e a gente não consegue controlar mais. E aí a gente vai ter que fazer o caminho inverso, que é parar de vibrar. E vai ser uma grande dificuldade, porque quando a gente quiser parar, a gente também não vai conseguir. E isso também vai requerer muito tempo, muita observação, muita meditação. Assim como o Auer aqui nos alertou pouco antes da minha avó nascer, ou seja, não faz tanto tempo. O que é interessante notar é que quase um século antes, no ano de 1835, o Bayot vai publicar agora um método com algumas passagens tratadísticas, que é o L'Art du Violon, ou a arte do violino. O Bayot é um perpetuador da tradição de Viotti na França e trabalhou no Conservatório de Paris por 47 anos, ou seja, ele é uma epítome dessa representatividade do violino enquanto escola, do violino enquanto tradição, tendo também formado gerações de violinistas, ele sendo também um grande violinista. Estava ali lado ao lado de Kreutzer e Roth, embora esses dois tenham morrido bem antes dele. Bom, é um professor de violino, então, que vai metodizar o ensino, vai tradicionalizar a maneira de tocar, mas quando ele vai falar sobre o vibrato, ele vai dizer o seguinte, ó, o vibrato, que é produzido pelo dedo com a variação dos graus de velocidade, pode proporcionar expressão de animação, ternura e às vezes patos. Ele usa um termo grego, né? Patos, que é sentimento ou paixão no pensamento aristotélico. No entanto, mover o dedo momentaneamente altera a afinação da nota. De modo que o ouvido não sofra, mas que seja confortado imediatamente, o violinista deve começar e terminar a nota produzindo um som de afinação pura. Usado com discrição, discrição é um léxico das poéticas setecentistas também, utilizado com discrição, o vibrato dá ao som do instrumento uma similaridade com a voz, fortemente afetada pela emoção. Isso significa
que uma expressão é muito poderosa, porém, se usado com muita frequência, isso logo enfraqueceria o poder de mover o ouvinte. Isto serviria apenas para fazer com que a melodia se tornasse não natural, né, não orgânica, causando então que o estilo seja enfraquecido de sua preciosa ingenuidade, que é o grande, né, que é o maior charme da arte. Isso quer dizer, né, o vibrato, até aqui em 1835 a gente já tem Mendelssohn e Schumann a pleno vapor em suas carreiras, Brahms com 2 anos de idade, Schubert já falecido há 7 anos. A gente já tem a gente ainda tem uma menção de vibrato ainda nesse espectro de vibrato enquanto ornamento, que não deve ser utilizado frequentemente porque ele proporciona emoção e sentido à frase. E quando a gente usa muitas vezes, com muita frequência, a gente enfraquece. Agora, eu terminei o vídeo anterior falando que Dimignani recomenda que a gente utilize o vibrato o mais frequentemente possível, tanto no seu texto de 1748, que é Regras para Tocar com Verdadeiro Gosto, e em seu texto de 1749, que essa parte foi copiada no de 1751, ou seja, o Tratado sobre o Bom Gosto na Arte da Música e a Arte de Tocar Violino. Ele vai dizer então que o vibrato deve ser utilizado o mais frequentemente possível. A questão é que uma leitura não cuidadosa desse texto e uma leitura descontextualizada vai fazer com que a gente se equivoque nessa leitura. Dimignani ele está inserido no conceito de bom gosto, haja vista os 2 títulos de seus primeiros textos. E o bom gosto vai ser justamente esse regulador daquilo que a gente deve ou não fazer. Quando ele recomenda que o vibrato deve ser feito o mais frequentemente possível, é possível dentro dos limites e dos parâmetros que aquele bom gosto nos permite. Portanto, ele não vai ser utilizado também em todas as notas. Então, ele vai estar ali condizente com aquilo que Leopoldo Mozart fala, Carl Philipp Emanuel fala, Baillot e Leopold Auer. A gente vê aqui, então, nesses 2 vídeos, uma visão de um vibrato como um recurso do bom gosto e da expressão, e não da nossa técnica. Vibrato, nesse horizonte de sentido, não representa uma maneira de deixar o seu som mais forte e mais potente, e muito menos uma maneira de você corrigir a sua afinação, que é uma coisa que todos nós fazemos um momento ou outro da nossa vida. Mas o vibrato ele é justamente o momento de você mostrar a sua potência eloquente que habita em você e em todos nós. Certo? Então eu vou parar aqui com essa discussão, porque eu não quero perder mais amigos, porque esse assunto aqui gera bastante debate. E eu vejo vocês numa próxima. Desejo a todos uma vida longa e próspera e até lá!